Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma live bem gostosa, bem interessante sobre astrologia com o Victor Souza. O Victor, que é um astrólogo incrível, 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 vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar pra gente o que é astrologia, o que que a astrologia faz, o que que ela influencia na nossa vida ou não e outras coisas que vocês também vierem a perguntar. Eu tenho aqui já algumas perguntas que vocês fizeram, que vocês deixaram na caixinha e eu vou aguardar mais perguntas de vocês. Quero só ver. Então, o Vitor, só tô esperando ele entrar pra gente poder conversar um pouquinho, pra gente poder ver o que ele tem a dizer sobre astrologia. Ó, o Vitor já chegou, já vou chamar ele. Já chamei o Vitor, só aguardando ele entrar, ele aceitar. Olá, Oi! tudo bem? Deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonito. Pronto. Você tá bem, meu amor? Eu estou, e você? Tô bem, graças a A Deus, Mel tô tá bem, muito participando feliz. já, né? Tomando É, água. eu tô muito feliz que você tá aqui, muito feliz por ter aceitado fazer a live. Que bom, tô feliz. Pra, porque a gente quer desmistificar um pouquinho para quem quiser também, é claro, né? Um pouco dessa coisa de astrologia, de vários outros temas e práticas. Então eu acho bacana trazer uma pessoa que é tão boa, assim, tão profissional, tão dedicada quanto você. Então isso para mim é muito importante. Obrigado, fiquei feliz com o convite também. E para quem não sabe, o Vitor é meu professor de tarô, gente. É esse ser incrível aí que é meu professor de tarô, que me ensinou. Maravilhosa, aprendeu super bem, dedicada. A gente tá no caminho, né? Exato. E aí vamos falar um pouquinho sobre astrologia, então, né, Vitor? Vamos Vamos contar pro falar pra pessoal o que é. minha menina dos olhos é a astrologia, né? Eu amo a astrologia. Ai, é tão gostoso falar alguma coisa que a gente gosta, né? Sim, sim. É muito bom. E aí, assim, eu tenho algumas perguntas que dá até pra gente ver aqui na caixinha. Eu quero saber com você se você quer que eu tire os comentários daqui da tela um pouquinho pra você falar, porque fica bem no seu rosto. Pode ser, tanto faz. Se Tira for um melhor pouquinho aí. ou não? Hã? Tira ou não tira? Ah, acho que não precisa tirar, não. Não? Ah, Não. então por mim tá ótimo. Então, eu tenho algumas perguntas, aí a gente vai jogando aqui na tela também depois, mas aí você já aproveita, já se apresenta, já conversa com o pessoal, já começa a falar da astrologia e Com vamos que vamos. certeza, com certeza. Sabe o que falar é comigo mesmo, né? Então, vamos embora. Vamos, vamos. Fique à vontade. Então, obrigado aí pelo convite, né? Eu adoro falar sobre esse assunto tão maravilhoso. A astrologia, ela tá muito em voga hoje em dia, né? Acho que ela tá bem popularizada, né? Só que a gente está acostumado com o que eu chamo de astrologia pop, que é aquela coisinha, o seu signo, vamos escutar o horóscopo, vamos escutar isso, vamos escutar aquilo. E a astrologia em si, ela é um estudo muito mais antigo do que um horóscopo, ou do que você falar que é um signo A, o signo B. Ela é muito complexa, né? Por exemplo, eu para atender foram 5 a 6 anos direto de estudo para começar a praticar isso e continuo estudando. Uau. Então, a astrologia ela é bem complexa, tem um estudo de mitologia por trás, inconsciente coletivo, é bastante coisa junto para ter esse alcance que ela tem, né? Então, Então, assim, a gente fica muito preso nessa coisa de vou ver o meu signo diário, vou ver o que ah, Ares fala, o que Gêmeos fala. E a gente adora, né? A gente adora, mas adora. assim, é muito. Só para você ter noção, né? A astrologia, a gente tem dados de mais de 5 mil anos, né? Já começou lá, aliás, começou não, né? Mas a gente tem os suméricos já falando de astrologia, tudo. Então, é uma cultura muito antiga. Os caldeus já falavam de astrologia, os egípcios já falavam de astrologia, então é um estudo muito antigo. Agora, quando a gente fala de horóscopo, por exemplo, ele surgiu em 1932, se eu não me engano. Então ele é Nossa. muito novo, né? Ele foi criado até para ter essa questão de imediatismo, de ser.
aquela questão. Só que um mapa astral, né? Não estou com o mapa aqui, senão eu mostrar para vocês. O mapa astral, ele tem o Sol, ele é só um ponto de um monte de informação que você tem, né? Ele é O só Sol onde está seria o o seu Sol. signo. Isso. E por isso que muitas pessoas falam assim, ah, eu não acredito em astrologia porque eu não sou igual o pessoal fala de câncer. Óbvio, né? Porque às vezes você vai ter um mapa que ele é inteiro em outro pedaço, né? Ele em outro signo. E, por exemplo, eu mesmo, né? Eu sou ascendente câncer, lua em câncer, Marte em câncer, tem bastante coisa em câncer. Só que quem me conhece vai falar, nossa, não tem muita coisa de câncer. Então, mas por quê? Por conta das posições que isso ocupa no meu mapa, da força que isso recebe. Então, a gente tem muito mais profundidade além do horóscopo. E aí fica mais interessante. Só o horóscopo é sem graça. Esse horóscopo eu acho que é uma brincadeirinha, né? É uma Isso, é. brincadeirinha do dia a dia, pra gente se divertir, pra olhar e não dá pra levar muito a sério. Exato, exato. E tem gente que leva. Tem. Eu acho assim, eu sempre falo, ó, se você quer ler um horóscopo de confiança, leia um da Susan Miller, por exemplo, que ela faz horóscopo mensal, só que ela estuda o mapa mesmo, ela olha a profundidade. Só que assim, ainda é uma coisa muito superficial, porque você está olhando só uma perspectiva do mapa, não todas as perspectivas astrológicas que tem ali. E em se pensando assim que nós somos seres únicos, né? Não dá pra usar uma coisa que é pra todo mundo pra você. Exato, exatamente, Fica muito vago, muito superficial mesmo, né? exato. Ô, Victor, então assim, a astrologia ela é um estudo do céu e o que o céu reflete na Terra. Seria isso mesmo ou A não? astrologia, ela é o céu astrológico, que não é necessariamente o céu exato que está lá, né? A gente tem vários tipos de astrologia, né? Por exemplo, a astrologia do Ocidente é uma astrologia tropical, que chama. Então, ela considera a precessão dos equinócios. Agora, já a astrologia védica, por exemplo, ela olha mais o céu real mesmo. Ela é mais atualizada nesse conceito. E aí, a astrologia tem várias teorias. Existem muitas teorias de por que ela funciona. Né? Tem algumas pessoas que falam, não, porque foi observado que sempre que acontecia tal coisa, era tal posição do planetária que estava. Então, é uma primeira teoria. Outra teoria é de que existe no cosmos existe uma sincronicidade. Então, que certas coisas, quando elas acontecem no céu, elas também acontecem na Terra. Né? Que eu parto muito desse princípio. E tem também a teoria das influências, que eu acredito também, de que esses planetas ou essas forças, além dessa sincronia que existe no mundo, nos universos, ele também, cada planeta ou cada situação, ele emite uma vibração. Então, essa vibração ela vai causar certos acontecimentos ali na sua vida ou não. Nossa, é bem complexa, né? É. Eu nunca parei para conversar sobre astrologia com ninguém, assim. Leio raramente, porque não é algo que eu tenha tanto interesse, né? Mas só esse pouquinho que você tá falando, eu já tô assim, meu Deus do céu, É, muito doido, muito doido. como pode ser tudo isso? Sim. E aí o pessoal perguntou, eles fizeram algumas perguntas, você quer que a gente puxe aqui da caixinha? Pode ser. Porque eu tenho tudo anotado, pode ser? Tanto faz, Então, fica por melhor pra você. então vamos puxar aqui. Tá, Peraí. Vamos ver. Você consegue ler, né? É que fica bem consigo. no seu rosto. O que é a Sim. ascendência e como, É. e como ela influencia na personalidade da pessoa. Então, acho que ela quis dizer ascendente, né? O, o ascendente é uma posição do mapa, né? É o céu que estava ascendendo quando ela nasceu, um pedaço do signo estava ascendendo, estava subindo quando ela nasceu. O ascendente, ele é um ponto forte do mapa, ele fala muito do seu corpo, ele fala muito do seu temperamento social, mas também, como eu sempre falo, vou repetir isso durante a live toda, depende, tem pessoas que têm um ascendente que são muito predominantes no mapa. Então a pessoa vai ter muita aquela força. Tem outras pessoas que ele vai ser mais um pouquinho mais oprimido, ele vai ser mais uma força. Mas em resumo, o ascendente ele é uma máscara social que nós usamos para viver. Ele é uma ferramenta que você tem para ter mais facilidade na sua vida. Ou dificuldade, né? Depende de como você vai usar a ferramenta. É que
acho que para quem nunca viu um mapa tem um monte de detalhes, né? Tem Sim, muitos, ah, muitos, não tem muitos nenhum detalhes. impresso aqui, se não mostrar. O mapa, ele é uma bola, né? Ele é um círculo dividido em 12, que são os 12 signos. Você tem os planetas espalhados ali dentro, os luminares, Sol e Lua, fora os asteroides, né? Que tem gente que usa, os nódulos, é um monte de coisa. Então são vários desenhos dentro do mapa que eles fazem, igual você tem aí atrás da sua parede, eles fazem Aham. riscos entre um e outro que são os chamados aspectos. Então é assim que a gente interpreta o mapa. Aí cada um desses pontinhos que aparecem, né, os planetas e tal, é uma É uma certa situação, característica da sim. pessoa. Nossa, é muita coisa, né? Isso. Vamos ver outra pergunta aqui. Aqui a pergunta é como que a astrologia influencia na nossa vida. Eu não vou nem abrir para não ficar no seu rostinho, porque eu quero te ver. Tá, então tá. Então, como que a astrologia influencia, né? A astrologia, na verdade, ela trabalha em cima da predestinação. Então, por exemplo, quando a gente joga tarô, a gente está olhando como que você está escolhendo certas coisas, como que você está se envolvendo com certas coisas, o que que aquilo vai te acarretar no futuro. O mapa, ele já tem um olhar voltado para o seu destino. Então, o que que é predestinado para você? Qual que é o seu propósito? O que que você veio passar? Qual período da sua vida você está? Então, a gente tem, a nível, assim, como que ela influencia? Na verdade, o mapa, ele só está contando do seu destino. Ele não influencia, Ele ele não só tá falando influencia, que. exato. É igual o pessoal fala assim para mim, ah, Vitor, mas por exemplo, e se sair alguma coisa no meu mapa que eu não quero? Ah, você pode tentar mudar. Só que, por exemplo, né, tem mapas que eu sei que as pessoas não vão se casar. Tá no mapa Ou não vão ter delas. Ou não filhos. vão ter filhos. Tá no mapa delas. Aí ela chega e fala, ah, mas eu quero ter. Tá bom, ela pode trabalhar para isso tudo. Só que se ela se autoconhecer de verdade, ela vai ver que ela não quer. Uhum. Ela Ou vai ela ter, é o tenta, desejo de tenta, ser tenta, dela, tenta e né? não consegue, exato. Nossa, então o mapa é como se fosse assim, é uma coisa mais fixa. Ele é bem fixo, né? A gente tem o livre-arbítrio, que seria o tarô. O nosso livre-arbítrio Aham. é dentro... Só que você tem períodos da sua vida que você vai viver certas energias. Porque o mapa não me fala assim, por exemplo, ah, ela vai ter o novo namorado. Ele não me fala isso. Ele me fala assim, olha, de janeiro a fevereiro vai estar num período de expansão amorosa. Aí eu, como astrólogo, interpreto, ah, novo namorado. Só que o mapa, ele vai. Tudo que você fizer, mesmo que você fale assim, não, não quero namorar, não quero ter ninguém, tá bom. Aí você vai e você começa a expandir amorosamente em outra área. Você, por exemplo, se encanta com algum tipo de arte, você se encanta com algum tipo de filme, você aumenta suas amizades. Então a gente não foge da predestinação. O que a gente foge e usa o livre-arbítrio é como a gente vai usar aquelas energias que estão disponíveis em momentos pra gente. A nosso favor ou não, né? Isso, exato, exato. Nossa, é muito interessante. Vale a gente lembrar também, pensar que é assim, acredito eu, né? E você vai me corrigindo. Porque quando a gente vem aqui para esse plano, nós também já conversamos lá com o Criador, né? A gente já falou o que Isso que é, nós vamos viver ou não, de certa forma. sim, sim. Mas o mapa, ele é uma foto da sua alma. O que que a sua alma quer de verdade? O que que a sua alma escolheu, né, em algum nível? Ele é muito isso. Mas é claro, tem como você. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Por mais que ela é mais fixa, você consegue, às vezes, conseguir usar aquele período que está um pouco mais difícil de uma forma mais inteligente. Então, por exemplo, se você está vendo que você vai ter uma doença daqui 2 anos, você começa a se cuidar. Sim. E aí ela pode até vir, mas será numa Ou ela intensidade não vem, menor. por exemplo, aquele próprio aspecto que tinha é um aspecto de cuidado com a saúde, não vai virar um aspecto de doença. Entendi. Né? Ou mas Nossa, tem que muita coisa que bacana. a gente não muda e deixa acontecer, mesmo sabendo. Né? Fazer o quê, né? Eu mesmo, por exemplo, acho que 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco disso, eu tinha olhado no meu mapa. Travei, voltei. Voltou. Então, aí eu falei assim, eu vou ter pedra no rim. O que que eu tinha que ter feito? Começar a tomar mais água, me cuidar mais, daquela coisa. Não fiz Aham. aquilo.
Aí eu fui fazer os exames, né, no nutrólogo que eu vou. Aí ele falou, vou pedir um ultrassom de rim abdominal para você, né? Aí eu falei pra ele, falei, vai dar pedra no rim esquerdo. Aí ele falou, por que você tá falando isso? Você tem dor? Você tem alguma coisa? Eu falei, não, eu olhei no meu mapa astral, né? Ele ficou me olhando, né? Tipo, o que ele tá É falando? louco? É. E aí depois, lá no momento do ultrassom, saiu lá que eu tava com a pedra no rim esquerdo. Mas eu podia ter mudado isso? Com certeza. Se eu tivesse tido comportamentos antes, eu só ia estar cuidando da minha saúde, como o mapa já estava mostrando, mas eu não ia precisar ter aquela pedra no rim para cuidar da saúde, né? É, verdade. Bom, o Marcos ele fez uma pergunta aqui que eu acho que você já até respondeu, né? Ele perguntou se existe uma porcentagem de ascendente ou se é Não entendi. individual. Não entendi. Eu acho que ele quis dizer Marcão, assim, de explica aí que eu não influência. entendi. Porcentagem de Deve ser. influência, seria isso? Eu acredito que seja isso. É, Mas acho assim, que você respondeu, mais ou menos. depende do mapa, assim, se o mapa ele tiver um ascendente fortalecido, aí sim a pessoa vai ter muitas situações ligadas àquele ascendente, senão não. Uhum. E ele perguntou também se existe faculdade de astrologia ou se são Então, aqui no disciplinas. Brasil, alguns, muitos anos atrás, você tinha astrologia dentro das universidades, né? Até o polêmico Olavo Carvalho, né? O polêmico Olavo Carvalho, ele foi dessas pessoas que deram aula de astrologia em universidade. Agora, você tem escolas, né, de formação, né? Você tem escolas de formação grande, né, e tudo, ou você vai muito em cima de livros, de cursos que você vai fazendo para conseguir fazer essa formação. Mas geralmente você tem as escolas, né, que são especializadas em astrologia, ou você aprende direto com um astrólogo mais experiente, ou sozinho, É o né? seu caso, né? Não, eu estudei muito, estudo muito ainda com a Ana Maria Costa Ribeiro, que ela é uma grande astróloga brasileira aí, é uma senhora fantástica, a gente chama ela da papisa de astrologia do tarô, de astrologia no Brasil. Mas além disso, eu tenho outros estudos paralelos que eu faço, eu estudei muito. A base eu aprendi com ela, mas depois eu fui estudando sempre outras coisas e a prática, né? Muita coisa na prática que você aprende mesmo. E é bacana falar que a astrologia é uma ciência, né, gente? A astrologia não É, é é, qualquer coisa, assim. Tem muita coisa por trás. Muito tem, sim. estudo. Eu gosto de chamar a astrologia de uma arte, ao invés de uma ciência, porque ciência a gente tem aquela coisa assim, que o pessoal fala, mas não dá para Tem que ser comprovar assim. cientificamente. É. E assim, tem estudos até estatísticos da astrologia, né? Por exemplo, o que a gente teve aí agora em 2020, né, que a gente está vivendo, existiam estudos estatísticos de 10, 15 anos atrás que já sabia-se que próximo de 2020 você teria algum tipo de problema mundial. Por causa de uma escala, eles fizeram uma estatística que eles perceberam que quando os planetas lentos eles entravam numa posição, sempre acontecia algum tipo de coisa no mundo. Então, teve momentos que você teve as guerras, outros você teve as epidemias. Então, já tinha assim, uma suspeita astrológica há anos atrás de que alguma coisa aconteceria por agora. Mas, assim, então, eu gosto de falar que a astrologia é uma arte, porque hoje em dia a gente busca muito uma questão de comprovação científica, né? Sim. E eu acho que a própria comprovação científica, às vezes, ela não, nesse momento, ela não vai ter as ferramentas para mensurar uma coisa que é muito mais antiga que a ciência. A astrologia é muito mais antiga que a ciência. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas dá para provar? Eu falo, deixa eu ler seu mapa, eu provo. É Aí a verdade. pessoa vai falar, não, mas eu quero. Vou falar, então, deixa eu ler seu mapa. Você deixar eu ler seu mapa, vai sair coisas que a pessoa vai falar, realmente não tem como. E além Ser o disso, né, quando você contrário. faz uma previsão de futuro, o próprio acontecimento é a comprovação científica. Está ali acontecendo na sua vida. Eu sou suspeita porque o mapa que você fez, muito incrível, mostrou bastante coisa sobre a minha pessoa. Isso, A então. gente até fica meio. É. E às vezes o mapa ele mostra coisas que a gente nem imagina sobre a gente. Então, por exemplo, às Totalmente. vezes, às vezes o mapa ele revela ali para um cliente, por exemplo, né? Sei lá, você vai morar fora. O cliente ri, fala, ia morar fora? Aí passa 12, 10 anos, ele tá lá morando fora, por exemplo. Então, muitas coisas elas já estão ali, né? Só que às vezes a gente não tem, assim como disse da ciência,
às vezes a gente não tem a ferramenta para compreender naquele momento, né? Sim. É porque a evolução também é processo, né? Exato, Às exatamente. vezes a gente vai a passo de tartaruga. Exato. Aí até entender as coisas, né? Sim. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. A pessoa falou que não lê muito. Ah, tá. Ela tem uma dúvida que assim, ela foi registrada. Ela nasceu. Deixa eu ver a data. Ela nasceu dia 5 de março. É, da mesma pessoa, eu vou só pegar outra para você poder Tá. ver, ó. Ela quer saber qual é o signo e o ascendente certo, qual que ela vai levar em consideração, porque ela nasceu dia 5 de março, mas ela foi registrada. Deixa eu ver aqui. Não é essa. Essa aqui ela já perguntou que eu falei pra você. Também não é essa, é que é da mesma pessoa. Aqui, ó, ela foi registrada dia 10 de abril. Então, ela nasceu verdadeiramente dia 5 de março de 65, mas ela foi registrada oficialmente dia 10 de Não, abril de é o dia 65. que ela nasceu para astrologia. É o É dia o que dia e nasceu, o dia hora que que ela nasceu. nasceu, né? O registro é da Terra. A gente quer saber o que estava no céu. Uhum. E se a pessoa não sabe o horário, Vi? Aí tem que fazer retificação horária, que chama. Aí é com um astrólogo mesmo, um astrólogo que gosta de fazer isso, que dá um trabalho do cão. Eu adoro fazer, mas dá um trabalho do cão. Que aí o astrólogo ele consegue descobrir o horário de nascimento. Mas não são todos os astrólogos que fazem. Tem muitos que fazem pelo computador, não dá certo. Então, se alguém aí foi com alguém, a pessoa fala, eu joguei no computador e descobri seu horário. Não dá certo. Tem que ser um astrólogo legal, que ele vai te fazendo um monte de perguntas, vai olhar o formato do seu rosto, ele vai, enfim, vai olhar N situações, até na composição do seu corpo, ele consegue te falar, olha, você é tal ascendente, você nasceu tal hora. Nossa, Então, Vi. por E aí exemplo, ela. o mapa que eu mais demorei para fazer retificação foi da mãe de uma amiga. Ela nasceu em Portugal, numa fazenda, né? Há muitos anos atrás, acho que agora deve estar com 69, 70 anos, então. Mas ela tinha o horário, ela tinha o dia, ela não tinha o horário, e ela estava passando por uma situação de saúde que a gente estava doido para querer entender o que estava acontecendo pelo mapa. Só que como a gente não tinha o horário, não dá para ver. Então, e aí era uma doença, uma situação de saúde dela que os médicos não conseguiam descobrir, não conseguiam achar o que era. E aí eu demorei 15 dias, foi 12 a 15 dias. Aí eu mas consegui encontrar o horário dela, em cima de coisas que ela viveu na vida dela, no formato do rosto, de situações. Encontramos e a gente conseguiu ver lá o que era no mapa, tudo. Deu uma questão bactericida na boca dela, e depois descobriu que era isso mesmo, tudo. Nossa. Então, dá para descobrir, dá trabalho, mas dá para descobrir. É, e tem uma pergunta agora também da. Deixa eu ver. Da Bru Ligeiro, que eu acho que é no mesmo sentido, né? Ela pergunta se tem que ter alguma noção do horário, né? Se tiver, Se tiver acho que ajuda, até ajuda, né? ajuda. Ou, por exemplo, se a pessoa já. Eu brinco, falo pra pessoa, ó, se você, primeira coisa, se você saber de verdade o dia que você nasceu, porque muita gente não sabe. É. O pessoal Aí mais é muito antigo não complicado, sabe, né? né? Aí é muito complicado. Por exemplo, muita pessoa que é adotada, por exemplo, ela tem o horário. Às vezes ela tem um dia de nascimento que ela foi registrada, mas não necessariamente. É mais antigo, né? Uhum. Mas aí dá mais trabalho, aí tem que descobrir, aí você tem que falar com o parente para pelo menos a gente descobrir a data, para depois descobrir se foi de dia ou de noite, depois a gente começa a descobrir os horários. Nossa, então é uma investigação CSI. É, CSI sai, Astrologia. sim, sim. Ô, Vi, o Marcos está perguntando aí se pode fazer todo ano. Se vai ter uma Pode. diferença, né, de um ano para o outro também. Não, assim, o mapa, por exemplo, depende do astrólogo. Eu na consulta eu olho 1 ano e meio, 2 anos à frente, mais ou menos. Mas você pode passar sempre e você pode ir olhando à frente, você pode ter outras compreensões do seu mapa natal, né? Então, pode fazer quando você quiser. Tá, e você falou agora uma outra coisa, mapa natal, porque eu acho que mapa astral o pessoal já escutou um pouquinho mais. Qual a Isso. diferença dos dois? Então, mapa astral é qualquer mapa de astrologia, qualquer um. O mapa natal, ele marca o nascimento de alguma coisa, que pode ser de uma pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu falar no meu mapa natal, ou seja, no meu mapa de nascimento, meu mapa astral de nascimento, mas esse mapa de nascimento, ele pode ser, por exemplo, para o nascimento de uma empresa, para o nascimento de um primeiro encontro. Ah, eu tive meu primeiro encontro com a pessoa. Você pode levantar um mapa para esse primeiro encontro.
Você pode montar um mapa para a primeira venda, né? Por exemplo, os antigos, quando eles iam fazer astrologia empresarial, era quando você tinha a primeira venda, ou quando seu primeiro cliente entrou na sua loja, no seu estabelecimento, você anotava os dados e você levantava uma carta natal, um mapa natal para isso. Nossa, é bem incrível, né? Eu vi a Gabi comentando essa semana nos stories dela que ela fez da empresa, né? Que ela E faz. isso é, Eu achei muito interessante, porque assim, pensa você ter uma ferramenta que de certa forma vai te dar vai te dar tempo de ação, né? sim, Vai te dar um tempo de ação para você sim, fazer sim. algo se E for fora isso, né? necessário. O mapa, ele vai acabar falando, por exemplo, certas empresas, elas não. Certos mapas natais de pessoas não pode ter sócio. Olha, isso é Tá no importante. mapa, entendeu? Tá no mapa. Eu tenho uma familiar que eu falei, você tá proibida. E ela falou, e ela teve muito problema com sócio e tudo, porque o mapa dela não dá pra ter sociedade. Ela não vai poder. Mesmo se ela pegar a pessoa mais honesta do mundo, a pessoa vai morrer, vai acontecer alguma coisa que essa sociedade vai acabar sendo prejudicial para ela. Por quê? Porque a sociedade vai contra o propósito de vida dela. Ela veio para trabalhar autonomia. É isso que eu ia comentar agora, porque tem o propósito dela e provavelmente não está escrito, Exato, né? exato. Nossa, Né? que legal, eu Então, achei bem então dá, por interessante. exemplo, para você dá para você ver sim o mapa astral de empresa, mapa astral de primeiro encontro, a casamento, por exemplo, uma coisa que eu falo que as pessoas não sabem, todos os casamentos da família real, eles são feitos, a data é escolhida com astrologia, todos, há anos, anos, anos isso. Então, por exemplo, esse último casamento que teve agora, né, da família real, quem é Aham. astrólogo olhou o céu e falou: esse céu é perfeito para se casar. Aí eles se casam. Nossa, Né? que Que a gente legal. chama isso na astrologia de astrologia eletiva, que é um tipo de mapa que você escolhe para você fazer algum tipo de coisa. Uhum. E aí, para Então, ver as melhores probabilidades daquilo isso. funcionar, É né? Que claro, deu né? certo. Além do céu, né? Além do céu bom, você às vezes vai precisar ter no mapa, no seu mapa natal, coisas positivas. Porque às vezes o céu pode estar ótimo, mas o seu mapa pode estar pegando partes difíceis. Mas, de qualquer forma, isso é muito antigo, né? Você tem, por exemplo, um alquimista, astrólogo, né? Que foi o John Dee, da Inglaterra, que ele que escolhia as datas de casamento e tudo. Né? Isso é muito antigo. E a gente tem que pensar que a astrologia, né? Ela nunca foi para povão, né? Assim, porque antigamente você não tinha cálculo, você não tinha calculadora para anotar as posições planetárias, né? Então, você tinha, às vezes, um astrólogo, para ele montar o mapa, era às vezes um mês de cálculo. Então, ele tinha que saber ler, ele tinha que saber escrever, ele tinha que saber calcular, porque isso era muito difícil antigamente. E, além disso, ele tinha que ter um estudo científico ali, ou de cálculo, muito profundo, para ele conseguir fazer um mapa, né? Ou seja, não era para qualquer um. Exato, e não era barato. Sim, e aí a gente, bom, posso até estar enganada, né? Mas eu penso que hoje tudo que o pessoal vê como misticismo, como esoterismo, que não teve ampla divulgação assim para a sociedade como um todo, eu penso que são conhecimentos riquíssimos, Sim. mas que de certa forma a elite, né, o clero ali dominava e Sim, deixava só mas para isso eles. continua, mas isso continua. Continua, Continua. continua. Ah, E as, existe um movimento, né, que a gente não percebe, mas existe um movimento de deixar as pessoas na ignorância. exatamente. Isso não só na parte esotérica ou astrológica, isso em tudo, Em né? tudo, verdade. Tudo que vai poder trazer consciência para as pessoas, existe um movimento contrário, porque aí você tira, né? Você tira ali uma hierarquia que existe, você tira por exemplo, a forma mais fácil que hoje em dia a gente tem de deixar um povo ignorante, por exemplo, é nas escolas, você não dá estudo. Hoje em dia as pessoas até hoje não tem muita gente que não sabe interpretar um texto. Sim. Então, se ela E não sabe continuam interpretar não um texto, sabendo. então se ela não consegue nem interpretar um texto, ou se ela não sabe nem ler, como a gente tem muito aqui no Brasil, como que ela vai entender uma lei política? Como que ela vai entender um acordo que está sendo feito? Como que ela vai ter um olhar crítico e ou vai exigir alguma coisa, sendo que nem isso ela tem? E só Então, vai mudando, né? Só vai isso mudando um pouquinho o aspecto, mas o é a mesma coisa. controle continua.
Isso, agora, por exemplo, imagina, né, no mundo. A Mel tá chorando, gente, porque ela quer minha atenção, mas imagina no mundo aonde todo mundo soubesse astrologia e você conseguisse olhar um mapa de um presidente e você ver a real intenção dele. É. Você não teria ele nem existiria. Exato. É. E é isso que eu acho bacana, sabe? A gente conversar sobre essas questões, esses temas, esses Sim, sim, assuntos, para a gente não vai atingir todo mundo, mas se a gente sim, conseguir atingir uma pessoa e começar a ampliar essa mente para entender que existem outras possibilidades, existem outros meios para você ampliar a sua visão, ampliar o seu conhecimento e deixar de estar nas mãos do outro de alguma forma, sim. que você pode, é para você aproveitar, aproveite isso, né? Se Exato, nutra exato. disso. É, mas existe também um receio interior nosso, que são os mitos aí de quando a gente vai para nossas sombras, de descobrir, às vezes, nossos podres também, né? Sim, Então, totalmente, né? só deixa eu preciso dar um remédio para Mel, peraí, Vai lá, rapidinho, tá? Que é o horário do antibiótico dela, peraí. vai lá, Vi. Vocês estão entendendo, gente, o quão importante, o quão interessante, né? Além de interessante, eu acho que é importante mesmo e necessário a astrologia na vida da gente. É, acho que ela sai dessa coisa de místico, de esotérico, para ser como o Victor chamou, né, de arte, mas uma arte que vai vir para ajudar a gente na nossa vida. É uma arte que vai nos auxiliar a ter autoconhecimento, a enxergar até o nosso papel no mundo, o nosso propósito. Então, vocês aí, se vocês estão buscando, procurando o propósito de vida de vocês, a astrologia é um lindo caminho. É uma Sim, possibilidade maravilhosa de vocês se encontrarem também. sim. E de Agora, tirar da cabeça essas coisas meio rígidas que a gente sempre tem, que são normais, né? Como o Victor sim, mesmo sim. falou. Mas assim, e uma coisa que eu recomendo assim para o pessoal que quer começar a estudar astrologia ou entender mais sobre astrologia de uma forma mais profunda, é que fuja dos astrólogos que eles são segmentados. Assim. Então, por exemplo, tem muitos, para mim, qualquer técnica, seja tarô, seja astrologia, seja o que for, o profissional ele tem que estar ali passando o recado daquela ferramenta. Ele não tem que colocar a perspectiva dele em cima daquilo. Sim, a Tem muitas moralidade dele, né? pessoas, tem muitas pessoas aí que elas fazem leituras astrológicas em cima das ideologias delas. Sim, E aí isso acaba tirando o brilho daquela ferramenta, porque aquela ferramenta tá para te trazer uma consciência. Só que quando você coloca um dogma ou coloca uma visão deturpada em cima, você não vai permitir que ela fale como ela realmente quer falar, né? sim. É porque a nossa perspectiva não é a perspectiva do outro. Exato. A gente acaba colocando os nossos desejos, nossos anseios, até as Sim, nossas dificuldades de compreensão acerca daquilo e transmitindo para outra pessoa. sim, Então, é como se, não sei, acho que até é muito forte falar manchar, né? Mas é mais ou menos isso. Você sim, mancha a perspectiva que tem de beleza e de potencial daquela ferramenta. Isso é sim. bem importante, Vi. Eu passei isso mês passado com uma pessoa que fez um trabalho para mim e aí ela falou assim, como que fala? Ai, gente, como que é a palavra? Confessar, vou confessar aqui. A pessoa ainda falou assim para mim, Teta Healing, olha só, uma coisa que você trabalha aqui, eu trabalho. Sim. Teta Healing é uma coisa muito nova, não tem validade e tal. Aí eu falei, é verdade, né? Tá bom, obrigada. Agora, se eu sou uma outra pessoa que não busca estudar, ler um pouquinho mais, né? Estar com outras pessoas, eu poderia levar isso a fundo e deixar tudo pra lá. Sim, sim. E outra, né? A gente tem que entender que nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é Exatamente. para toda hora, né? É Então, bem isso. tá E o tudo que serve pra certo. mim não serve pra você. E Exato, tá tudo exatamente. certo. A gente busca outras coisas, né? É igual, às vezes eu atendo algumas pessoas que falam assim, eu não acredito em astrologia. Eu falei, mas eu não tô pedindo pra você acreditar. Você que marcou, você que quer estar aqui sentado na minha frente pagando. Eu falei, então escuta. É. Eu falei, Já que tá aqui pra isso, eu falo, astrologia não é crença, não é fé. Eu tenho fé de que isso funcione. Não depende disso. Eu até brinco, né? Eu lembro uma vez eu atendi um cliente, um querido, né? Ele chegou e falou, primeira vez comigo, né? Aí ele chegou e falou assim: eu tô aqui porque falaram muito bem de você, mas eu não acredito em nada disso. Eu com isso. Eu falei, senta aí que você tá perdendo seu tempo da consulta. não, tá gastando dinheiro, né? Exato. E aí ele virou meu fã agora, né? Ele fala,
passou a acreditar, Aí né? ele Que fala, é ah, não, melhor prova do que falar, isso? né? E aí foi bem engraçado, até porque ele chegou e ele passou o mapa, tudo, né? Aí eu olhei pro mapa e falei, esse mapa tá errado. Falei pra ele. Falei, esse mapa não é seu, não. Aí ele falou, claro que é. Eu falei, o seu horário tá errado, eu tenho certeza que o seu horário tá errado. Aí ele bravo, né? Não, vou te mostrar minha certidão. Aí ele foi abrir, eu tava 45 minutos errado. Ele falou, nossa, como que você sabia? Eu falei, ah, tá no mapa, caramba. Não, tá no mapa e tá na sua cara, né? É, exato, exato. Ô, Vi, tem alguma ligação astrologia com numerologia? Tem Ou é as do duas mar? falam de destino, né? A numerologia também é uma ciência, ciência não, é uma arte que fala de destino. Mas a diferença é a base, né? Uma usa a base dos números e outra vai usar a base planetária. E as mitologias são também diferentes. E o que eu percebo assim, a astrologia ela é mais rica em associações. Você consegue fazer muito mais associação astrológica do que com a numerologia. Só que as duas às vezes vão falar as mesmas coisas, só que de uma forma diferenciada. Sim. É muito rico essas informações, muitíssimo ricas. Ah, aqui tem uma outra pergunta do que. As outras perguntas você, na verdade, já respondeu, né? O que é o mapa natal, qual a diferença para o mapa astral, O que o o que que a pessoal astrologia. gosta muito, depois que começa a estudar, ou começa a conhecer um pouco mais de astrologia, é de sinastria. Né? E É? Conta para o mim. que é sinastria? Sinastria é quando você analisa dois mapas juntos, dois ou mais mapas juntos, para saber o que vai dar. Então, ela é No muito caso de usada para casamento, faria relacionamento. isso também? Oi? É, que a minha pergunta é sobre casamento, né? Também Isso, é para com relacionamento? casamento, para relacionamento, é um tipo de mapa que as pessoas acabam buscando muito. E aí, de novo, não é aquela coisa que a pessoa fala, ah, você é do signo tal, então você vai dar bem com o signo Você tal. Não é isso. combina. Não é isso. Tá? Não. Aí vai fazer um estudo do mapa também, sinastria vai estudar o mapa das duas pessoas, Isso, vai fazer como se fosse a a junção. ligação entre Isso, elas. isso. E é Legal. muito, eu recomendo a sinastria para se você já tem um relacionamento mais profundo com alguém, né? Se você tem, por exemplo, você vai fazer uma sociedade, você tem que ver como que é essa relação com essa pessoa. E também se tem alguém que você tem muito conflito. Nossa, eu tenho muito conflito, não consigo me dar com a minha mãe. Vamos ver por quê. Vamos entender como que é o mundo de cada uma. Uhum. Você falou uma coisa que é interessante, que eu não conheço também, né, perfeitamente bem, mas a constelação familiar ela faz um pouco disso. Então a astrologia ela também viria para dar esse tipo de aspecto, só que com o jeitinho dela. Por exemplo, a constelação ela vai trabalhar muito, né, nas leis sistêmicas, né, do pertencimento, da ordem, né, de você olhar a mãe como mãe e tudo mais. O mapa ele já vai contar muito da relação. Só que o mapa ele também tem a ancestralidade está no mapa. A gente tem uma repetição de mapa. Então, quando você olha o mapa de uma pessoa, 50% daquele mapa é do pai e da mãe. Então, para vocês entenderem, minha mãe era de signo de câncer. Eu sou ascendente em câncer. Meu pai tem câncer forte no mapa. Então, existe uma repetição que a gente vai chamar de hereditariedade astrológica, aonde os mapas de uma família eles se repetem. Que interessante. A genética aí falando forte, né? Exato. De certa forma. O Marcos perguntando se a astrologia é terapêutica, acredito eu. Ah, já é isso, né? Eu acho que ela já é, de É certa que assim, forma. tem uma linha astrológica que ela usa o mapa como direção terapêutica. Então, por exemplo, você olha o mapa e você vê que você tem uma dificuldade com a autoridade e aí se desenvolve uma terapia dali para frente. Eu acho que são linhas terapêuticas. Eu acho que assim, são linhas de leitura. Eu não critico. E você tem várias abordagens astrológicas, né? Por exemplo, você tem a astrologia moderna, que ela vai considerar os planetas transpessoais, Urano, Netuno. Você tem a astrologia clássica, que ela não olha Urano, Netuno, ela não considera. Você tem a astrologia psicológica, que ela vai ter um olhar muito mais dos seus processos, do que você sentiu, de como que você se desenvolveu. E você tem a astrologia pedagógica, que é para ver o desenvolvimento da criança, tem a astrologia da saúde, a astrologia da doença, tem um monte de astrologia. São só abordagens, né? É Isso. igual como se fosse
a psicanálise, né? Freudiana e Isso, isso, junguiana e assim isso. por diante. E agora Então, sim, por uma não exemplo. invalida a outra. Não, exato. Tem uma astrologia que as pessoas até não conhecem tanto e ela é muito interessante, chama astrologia horária. Que você faz é como se fosse um oráculo da astrologia. Você faz uma pergunta e aí você monta um mapa para aquela pergunta. E aí você faz a leitura ali em cima. Então, eu tô vendo que a minha amiga Cláudia tá aí, ela já sabe dessa história que eu vou contar. O meu fone de ouvido tinha sumido, até gravei um IGTV lá contando disso. Ah, meu fone de ouvido tinha sumido, eu não achava, lá, aí eu montei um mapa para isso, para ver onde estava meu fone de ouvido. Louco, né? Como se fosse Virginiano, eu fiquei. É um um mapa mapa natal, você astral. monta um mapa mesmo, mas para pergunta. E aí o mapa dava que ele estava a sul, leste da minha casa, uma coisa assim, de que eu ia conseguir encontrar em tantos dias. E eu achei uma bobagem, que eu falei, minha casa, imagina, né? A gente tinha revirado a casa inteira. Eu falei, se tá aqui dentro de casa, eu vou achar. E aí, enfim, aí ela tava em casa, não sei o que, ela mexeu aqui e achou. Ela falou, ah, aqui, aí ficou os dois assim, né? E era exatamente no período que o mapa mostrava. Então, a astrologia horária, ela é um tipo de astrologia também bem interessante. Ela é uma astrologia mais antiga, porque era na época que os astrólogos, eles tinham que montar o mapa na hora. E você às vezes não tinha essa questão do nascimento, você não tinha esses dados de nascimento. Então, criou-se, né, fortaleceu essa astrologia onde você faz uma pergunta para o céu e monta um mapa para aquela pergunta e você consegue ver a resposta ali. Nossa, que incrível. Dá trabalho, mas ela é boa também. Não, que dá trabalho, eu não tenho dúvidas, porque nós estamos falando aqui, não tem nem uma hora ainda, e eu já tô com a minha cabeça fervilhando de tanta informação. Sim, Meu sim. Deus. E o pessoal, será que tem mais alguma dúvida aí pra gente? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Das perguntas, acho que o pessoal fez, acho que eram essas mesmo. Só se o pessoal daqui tiver mais alguma dúvida. Ou se É, quiser contar mais alguma coisa pra gente. eu acho assim, que eu sou tão encantado pela astrologia que vocês quiserem perguntar, eu vou responder. Não tem muito assim, né? É que pra você é uma coisa tão vívida, né, Vi? É, Todo todo dia, dia né? É você igual o vive tarô, né? isso. Às vezes o pessoal fala assim pra mim, ah, mas como você consegue ter tanta intimidade com o tarô? Eu falo, são 13 anos, todo dia mexendo no tarô, todo dia mexendo no tarô. 13 anos. Então, não tem como não ter intimidade, né? É, não tem como. É como se fosse uma extensão, né? Sim, sim. É uma extensão de Minha você. casa, por exemplo, é tarô na mesa, tarô na cozinha, tarô no quarto. Tem um tarôzinho espalhado em todo que é lugar. Na minha avó, eu já deixo um baralho lá. Eu acho que até a Mel deve ter um tarozinho por aí. Tem, tem. Minhas amigas falam que é ela que joga, que eu só interpreto. Eu Mas... acredito. Eu acredito, viu? Ó, a Bruna Agora, perguntou alguma coisa aí. hum, ela tá falando se sugere no retorno de Saturno fazer revolução solar ao mapa natal. Mapa natal sempre. Revolução solar, ela é. O povo fica bravo que eu falo isso, mas a revolução solar, ela é superestimada. Existem técnicas que elas são mais, eu considero como mais interessantes do que a revolução solar. O que é a revolução solar, né? Por exemplo, o mapa, quando a gente fala de aniversário, nós estamos falando do encontro do Sol, né? O Sol, por exemplo, quando você fala, eu sou de Áries. Então, o seu Sol estava no signo de Áries, quando você nasceu. Só que ele tem 30 graus, né? Vai ser dia 1, né? Ele tem 30 graus. Quando você, por exemplo, a pessoa tem um Sol a 9 de Áries, 9 graus de Áries. Ela vai ser o aniversário dela quando esse Sol, daqui a um ano, ele chegar novamente a 9 de Áries. Aí a gente vai considerar como aniversário. A Revolução Solar é um mapa que a gente cria, que ele vai olhar, ele vai fotografar a um instante que esse Sol que está acontecendo agora, ele encontra o seu Sol natal, seu grau natal. Então a gente tira uma foto disso, uma foto, né? Monta um mapa disso e analisa o seu ano ali. Só que o mapa natal, ou a Revolução Solar, ela é muito conhecida porque ela é muito mais fácil de você interpretar. Então, muito astrólogo não sabe ler outras técnicas e fica só na Revolução Solar. E ele é um pouco mais simples.
ela é boa, ela te dá informações interessantes, ela te dá outras coisas. Só que a Revolução Solar, ela dá muito possibilidades, não necessariamente acontecimentos. Ah, tá. Você tem, por exemplo, se você tiver lá, por exemplo, você tem uma revolução ótima para ganhar dinheiro. Só que se no seu trânsito astrológico, que é outra técnica, você tiver falando que você vai perder dinheiro, então chega naquele mês que a revolução está falando que você vai ganhar muito, você ganha R$ 10. E aí, o que ela está falando, né? Então, o que eu recomendo? Para o retorno solar, mapa natal, trânsito, outras técnicas, revolução solar. Se você quiser olhar o seu retorno de Saturno, faça a revolução de Saturno também. A gente pode fazer a revolução do planeta Saturno. Eu confesso pra você que a minha cabeça deu uma bugada agora, entendeu? É, Porque muita coisa, né? Revolução solar, ok. Agora, revolução de Saturno eu já tô assim, É a mesma coisa. Assim, cada planeta ele demora um tempo para ele voltar para o mesmo posicionamento do seu mapa natal. Então, isso a gente chama de revolução daquele planeta. Então, revolução solar, revolução do Saturno, revolução da Lua. Por exemplo, a revolução da Lua, ela é de 28 em 28 dias. que é o Então, você tem ciclo aquele... dela. Isso, Hum, né? Então, muito são interessante. várias revoluções aí. Mas para você... Bru, olha tudo isso, tá? Olhar tudo. É, então a dica pra ela é faz tudo. Faz tudo. Quanto mais, melhor. Nossa, Gui, eu tô aqui, eu tô meio passada. Eu vou sair da live pensando, meu Deus, acho que eu vou ter que pegar uma cartilha para estudar um pouquinho de astrologia, para tentar entender. Sim. Tá. Uma Curiosa, pessoa pergunta, Bru. interessada em fazer mapa comigo, adoro. Então, ela pergunta se você grava. Então, Diz que não. Bru, o que acontece? Aí eu mais um aviso aí, né? Os astrólogos ficam bravos comigo. Tem muito astrólogo que ele não faz o mapa. Presta atenção. Se você paga o mapa e a pessoa fala assim, amanhã eu te mando. E ela manda um arquivo de 30, 40 páginas escritas, ela não interpretou seu mapa. Tem programas ou sites que você paga, que você escreve ali os dados da pessoa e o computador monta. Sim. Então o computador vê lá, por exemplo, a pessoa tem sol na casa um, então é uma pessoa agitada. Aí o computador coloca, Bru, você é uma pessoa agitada. E aí, muitas pessoas, elas acham que elas estão recebendo um mapa interpretado. Ele não é. E completo, né? Porque são Isso, 40 páginas. isso. Porque o computador, ele não vai, por mais moderno que o computador seja, ele não vai conseguir entender como que aqueles aspectos estão se refletindo naquela pessoa. Ele vai escrever o básico. Só que aquilo não é interpretação astrológica. Aquilo é o básico. São Então, características pontuais, né? isso. Ou, por exemplo, de novo, se o seu horário estiver errado, que às vezes você nem sabe que seu horário está errado, 2, 3 minutos, o computador não vai corrigir isso, porque ele não está vendo seu rosto, ele não está te reconhecendo, ele não está percebendo o tom da sua voz. Então, ontem mesmo, eu li um mapa para a moça que ela estava com um ascendente Áries, mas 2 minutos à frente que ela nasceu de verdade, ela entra com um ascendente Touro. E aí muda tudo. Eu falei pra ela, você é ascendente Touro. Ela, ai meu Deus, eu falei, você é ascendente Touro. Porque ela tinha nascido, né, sei lá, 5h40. Mas na verdade ela foi registrada às 5h40. Mas não é o horário que ela nasceu, porque é normal arredondar. Sim. Então aí a gente consegue descobrir. Então, ô Bru, eu faço o mapa, eu monto os mapas e eu faço a leitura com você ao vivo, né, pelo Skype, e dá pra você gravar. E tem que gravar, porque o mapa você é muita informação. São 50 Me minutos, arrependi uma de hora não que ter eu vou gravado. falando ali e você precisa gravar. Você lembra que você me ofereceu? Você falou assim: você quer que eu grave ou você anota? Eu falei: eu quero anotar. Eu confesso que eu anotei muita coisa, mas eu me arrependi. Falei: gente, Precisa mas eu queria gravar. ouvir, eu queria. Precisava ver. E É. não Eu ia. brinco, ó, eu brinco assim, que se eu fosse fazer mapa escrito, ia cobrar muito caro. Ia demorar muito também para fazer. Porque se eu fosse pegar para escrever um mapa, são no mínimo 150 páginas que ia sair escrito. Então, É falado é muita muito mais coisa. dinâmico, mas aí fica gravado, né? Aham. Ô, Vi, então assim, esses mapas astrais que o pessoal faz na internet, bom, eu nunca fiz porque eu já sabia que
Eu É acho que assim, não ó, vale eu muito a acho que pena. se vocês querem, por exemplo, ter um mapa de curiosidade, paga o Personari, que é um site bom, é um site que foi estruturado por um astrólogo, né? Mas a leitura dali não vai ser uma leitura igual como se você lesse com um astrólogo, vai ser uma leitura de apresentação do seu mapa, mas não é a leitura aprofundada do seu mapa. Ó, a Bru tá colocando, né, que aconteceu com ela, isso que eu tô falando. Ó, e ainda veio com o nome de outra pessoa. Olha que coisa. Então, eu já atendi um cara que ele falou assim, ele falou, ele paguei o mapa e veio tudo no feminino. Então a pessoa não teve nem a delicadeza de trocar. Então, assim, tem muitos astrólogos, o que que eles fazem? Eles mandam esse arquivo para você, só que eles fazem interpretação por áudio. Então aquele arquivo fica muito mais de curiosidade e a interpretação é a consulta mesmo. Eu não gosto. Eu gosto mesmo de ler o mapa na hora, de montar um mapinha bonitinho. Às vezes, por exemplo, e acontece muito, geralmente eu não conheço, né, quem eu estou atendendo, geralmente a pessoa marca lá comigo e eu vou ver a cara dela na hora da consulta. Então, às vezes eu já montei todos os mapas, eu monto de 5 a 6 mapas por consulta, eu já montei todos aqueles mapas, e aí ela abre a câmera e eu falo, esse mapa tá errado. Aí eu falo pra pessoa, olha, isso, a gente tem que corrigir, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, eu tenho que marcar mais pra frente. Uhum. Então, eu trabalho muito de uma forma muito transparente. E tem, Por por isso que exemplo, você tá tem. aqui. Exato, que bom, que bom. Tem coisas astrológicas que eu falo para a pessoa, isso eu preciso estudar no seu mapa com calma para te falar. Então, Bacana. por exemplo, agora mesmo eu estou estudando um mapa de uma questão de corpo, né? Uma situação no corpo da pessoa. Então, depende muito. Então, eu acho assim, tenham paciência também às vezes. Porque às vezes você vai querer pagar para ter. A pessoa fala, te entrega o seu mapa amanhã. Você fala, nossa, e é o Uau, é computador, isso né? mesmo. 5 minutos, ela só pegou, né? Só pegou dinheiro ali e mandou o arquivo para você. É. Ouvi, e tirar uma dúvida também para fazer o mapa. Tem que saber o local que nasceu, Sim, mas tem muita influência assim, de cidades próximas? sim. Como que é? É Tem? assim, né? Quanto mais exato a gente tiver a nível de dados, mais fidedigno vai ser esse mapa. Uhum. Então, assim, ele é importante. Tem, por exemplo, cidades muito pequenas, interiores, por exemplo, que não tem nos registros dos sites, né, dos programas que a gente usa. Então, geralmente, ou a gente descobre a coordenada, aquela coordenada gigante, e digita tudo isso para o computador conseguir encontrar, ou a gente coloca numa cidade maior, mais próxima. Entendi. Mas aí muda Mas grau e tem bacana que assim. corrigir. Muda 1, 2 graus, por exemplo. Então, porque eu até perguntei, porque quando eu fiz o meu com você, se eu não me engano, eu falei que era São Paulo, porque é o que tá no meu registro. Aí minha mãe falou que não era São Paulo, sabe? Que é Ferraz de Vasconcelos, que é do lado, Não, né? não. Mas. Mas aí, por exemplo, ainda está dentro de São Paulo. Ah, tá. Então, assim, mudaria, por exemplo, coisa de 1 grau, meio grau. Existe uma mudança, só que não é uma coisa tão significativa. Entendi. Ah, que Ufa, bacana. Ufa! Não, mas eu preciso fazer outro. Quer fazer outro? fazer. Ai, as minhas perguntas, Obi, são Então várias. Não, na verdade eu vou sair daqui com um monte de perguntas, mas eu acho que para dar uma base para o pessoal do que é astrologia, o que, que ela vem trazer para gente, né? Quais os benefícios, acho que deu uma boa clareza aí. deu para dar uma clareza? Eu acho que deu, né, gente? O que, que vocês acham? Falem aí pra Eu gente. acho assim, né? Deem uma chance, né? Assim, pega um astrólogo. Não tô falando que vocês necessariamente têm que fazer comigo, mas busquem um astrólogo de confiança, um astrólogo bom, e se permitam ter uma leitura. O máximo que pode acontecer é você não gostar. É. E aí você Mas parte o para outro. melhor que pode acontecer é você se surpreender muito. E vamos sempre pensar no positivo, né? Exato, exato. Eu amei, Vi, amei. Você quer falar mais alguma coisinha pro pessoal? Eu queria pedir para as pessoas me seguirem, né, no Por Insta, tudo, favor. please. E também acompanhar o meu canal no YouTube. Eu tô postando bastante coisa lá no YouTube. Trazendo temas além de astrologia, né? Eu falo de astrologia. O último que entrou são como que você interpreta as mensagens das velas. E eu tenho uma visão ligada à espiritualidade, à mediunidade, tudo muito prática, muito sem misticismo. Então eu gosto de passar muito isso para as pessoas, porque elas podem ter muitos benefícios se elas fugirem dos dogmas. Então, Sim.
né? Também Assim. acredito nisso. E aí eu também vou aproveitar para pedir pro pessoal me seguir. E eu montei um canal no YouTube também, né? Mas eu montei agora. Ah, E então que legal. tá até devagarzinho, mas vai funcionar. E aí o Vai, pessoal vai. que se interessar, né, tiver vontade mesmo, dá uma olhadinha, principalmente, pelo menos para mim, no momento no Instagram, porque a gente sempre posta alguma coisa que talvez possa ser bom, né? Então você que tá Sim, aí, sim. às vezes chegou lá, olha, isso aqui é interessante. Então aproveita, porque é um conteúdo feito com carinho, com bastante atenção e cuidado, para te ajudar de alguma forma, né? A gente tá sempre nisso, né, Vi? Isso mesmo, sim, exatamente. O Marcos disse que adorou. E nós somos muito gratos, né, Vi? Tô falando por você já, Sim. ó. Não, Que super veio. feliz, assim, eu fico muito feliz aí de ter participado. Eu sempre gosto, ainda mais um convite gostoso igual o seu. É sempre legal. Ai, obrigada. Muito obrigada, Vi, por você ter aceito o Obrigado a convite, por você. estar aqui, por sempre me ajudar quando eu preciso, né? Porque você é um ser humano incrível. E eu acho que a gente fica por aqui, né? Isso mesmo, muito obrigado aí pro pessoal, o pessoal da Cíntia. Foi ótimo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Até a próxima. Então tá, gente, até mais. Beijo, Vi. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.